Gálatas capítulo 3 e versículo 11, diz assim a palavra de Deus: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Preste atenção, porque o justo viverá de que maneira, meus irmãos? Então, se o justo deixar de viver pela fé, o que acontece com ele? Fala, maldição. Maldição. Se o justo deixar de viver pela fé, ele deixa de ser justificado. O que nos justifica? É a graça de Cristo. Só que o apóstolo diz, é evidente, mas não é evidente para todos. Alguns ainda, sendo justificados, querem voltar para a lei, querem voltar a praticar as coisas que você e eu fazíamos quando não tínhamos essa revelação. Volta e meia você queremos voltar a nos esforçar para conquistar coisas de Deus. Aí sabe qual é a conclusão? Eu não estou orando o suficiente, eu não estou buscando a Deus o suficiente, eu deveria fazer tal coisa, por isso eu não tenho recebido. Engano, não volte para a lei, porque se você voltar para a lei, você decai da graça. Fala comigo, se voltar para a lei, decai da graça. Porque só há dois princípios de vida operantes: ou você vive pelo princípio da lei, ou você vive pelo princípio da graça. O princípio da lei é o princípio do merecimento, do esforço. É aquela ideia que se eu fizer, receberei. Que se eu fizer bem, Douglas, e for aceito por Deus, receberei de Deus a sua bênção. Por isso a maioria das igrejas vende a bênção, faz campanha para obter a bênção, faz corrente para obter a bênção. Por quê? Pastor, há algum mal nisso? Muito mal, muito mal, porque é um desserviço ao Evangelho, é um desserviço à fé. Por quê? Porque ao fazer e ao ensinar isso, não estão ensinando às pessoas o Evangelho da graça. O que eles estão ensinando? A lei. Por isso que quanto mais se esforçam, tanto menos recebem. E aí ficam debaixo de quê? Você conhece crente debaixo de condenação? Você conhece crente que vive uma vida opressa, que ninguém quer viver aquela vida cristã? Você fala, não, se crente é desse jeito, é uma coisa que eu não quero ser. Por quê? Porque não vive uma vida abundante. Porque ele conclui o seguinte: o apóstolo diz que é evidente, não é? Para ele e para aqueles que tiveram revelação, mas para muitos não é evidente, pastor. Muitos ainda preferem a lei, Enéas. Por quê? É mais fácil. Você acha que a lei é mais difícil, mas não é. Porque a lei está ao seu alcance, Janaína. É, faça ou não faça, cumpra ou não cumpra. Já está escrito os mandamentos do crente. Orarás tantas vezes ao dia, lerás a Bíblia toda semana, frequentarás o culto regularmente, participarás de toda a programação da igreja. É o Deuteronômio 28 renovado. E se fizeres isso, certamente será abençoado. E aí você tenta fazer, eu tentava fazer, você sabe que evidentemente falhamos, e aí quando falha, desmorona toda aquela construção de fé. Aí volta a estaca zero. Quem está entendendo a pregação? Só que quando volta a estaca zero, volta junto aquele descrédito, aquele desânimo, aquele desalento, aquele desatino, dizendo, melhor sair da igreja. Por que você acha que tem tanto desviado convicto? Porque ele concluiu, Mariano, que não consegue, como dizia antigamente, eu acho que dizem até hoje, você converteu no tempo que eu converti, andar na lei dos crentes. Quem já ouviu essa expressão? Não dá para andar na lei dos crentes. Aí ele conclui o seguinte: já que eu tentei uma vez, não consegui, tentei duas, não dei conta, é melhor eu, como diz o pregador, coach, cuidar da minha vida. Vai cuidar da sua vida. É melhor eu cuidar da minha vida. Ele conclui que esse é o pensamento, e ele sinceramente se afasta da igreja.
concluindo que não consegue. Eu pergunto, ele está certo na conclusão dele? Ele está certo na conclusão dele? Certíssimo! Essa deveria ser a conclusão de todos os crentes. Fala assim, eu não consigo. Fala, eu não sou capaz. Mas ao chegar nessa conclusão, qual deveria ser a próxima etapa? Eu preciso de um Salvador. Graça de Deus seja liberada sobre a minha vida. Por que que a lei foi dada? A lei foi dada para que o homem chegasse a essa conclusão. Eu não consigo obedecer todos esses mandamentos. Eu preciso de um Salvador. Diga Salvador. Qual que era a ideia então da lei? Como diz a Escritura, avultar o pecado, mostrar o pecado. Então o pecador que quer se justificar diante de Deus, ele tenta fazer coisas para agradar a Deus. Mas não é só a Deus não. Ele tenta fazer coisas para agradar a mulher, ele tenta fazer coisas para agradar o patrão, ele tenta fazer coisas para agradar o pastor. Como eventualmente ela, ele e nós não conseguimos, qual que é a primeira conclusão? Desistir. Vou embora, vou sair de casa, vou acabar com esse casamento, vou pedir conta da empresa. Essa não é a conclusão do apóstolo Paulo em Gálatas 3, porque é evidente que pelas obras da lei nenhuma mulher será justificada diante do marido. Está entendendo a aplicação? É evidente pelas obras da lei que nenhum marido será justificado diante da esposa. É evidente pelas obras da lei que nenhuma ovelha será justificado diante do seu pastor. Por quê? Pergunta: a ovelha vai falhar com o pastor algum dia? A mulher vai falhar com o marido algum dia? O marido vai falhar com os filhos algum dia? Então como que ele vai ser justificado? Pelas obras que ele pratica? Se for pelas obras, não precisa do sacrifício de Cristo. Logo, diz o apóstolo, na conclusão do livro de Romanos, se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, vã é a nossa pregação, porque a pregação é que você precisa de um Salvador. Se você quiser viver pelo merecimento, o resultado vai ser morte. Porque quem desobedecia a lei, o que acontecia com ele? Morte. Então, quando eu e você queremos viver pelo merecimento, nós desligamos da graça de Deus. Volte comigo para o texto de Gálatas, capítulo 3 e versículo 11. Está muito silêncio, mas eu vou continuar. Se tem alguém, dá uma glória a Deus. É evidente que pela lei, ninguém é justificado. Diga ninguém. Inclui o bonzinho? Inclui o bom aluno, a boa esposa, o bom pastor? Fala comigo, ninguém. Pastor, então você está sugerindo erro? Não estou sugerindo erro, nem o pecado. Não estou sugerindo a passividade da esposa para com o marido, dos pais com os filhos. Eu só estou sugerindo que você não fique confiado em si mesmo. Porque eu era plenamente confiado em mim mesmo, do ponto de vista administrativo e financeiro, eu precisei conhecer o outro lado da moeda. Diga, o outro lado da moeda. Pastor, então quer dizer que alguém que não é viciado precisa se viciar para conhecer o outro lado da moeda? Não precisa. Porque um pecador não precisa pecar para experimentar graça. Você não precisa lambuzar no pecado para experimentar graça. Graça é uma pessoa. Diga, graça é uma pessoa. Cristo. Quem foi o homem que experimentou mais graça de todos os tempos? Quem que você acha? Jesus. Ninguém experimentou mais graça do que Jesus, porque Jesus é a própria graça. A Bíblia diz que a lei veio através de Moisés, mas graça e verdade vieram através de quem? Cristo. Ele é a própria graça. Vimos a glória do unigênito do Pai, graça e verdade. Eu pergunto, quem experimentou maior graça, experimentou pecado também? Nunca. Então o homem que experimentou maior graça, nunca pecou. Para experimentar graça você precisa de pecar?
Não. Aleluia. Entendeu a pregação? Se alguém quiser te acusar dizendo: ah, você é uma mulher muito correta, você nunca passou pelos problemas que eu passei, seu marido nunca te traiu, você nunca aconteceu isso, você não tem filhos assim. Aí a pessoa te acusa, como que se houvesse vantagem no pecado, como que se houvesse vantagem na condenação. Aí você fica acuado, porque nunca aconteceu essas coisas com você. Aí você fala: não, eu não preciso experimentar o pecado para saber que sou pecador. Eu não preciso experimentar o pecado para receber graça. Eu já recebi graça de Deus. Amém. Como você recebeu graça de Deus? Pelo pecado? Não, por Cristo. Portanto, você, pastor, que está aqui, ao ver a história de um outro pastor, você não precisa repeti-la. Você pode ouvir a pregação do Evangelho e se converter. Você pode ouvir o testemunho do irmão e falar: não vou passar por isso. Não vou passar por isso. É evidente que pela lei, fala comigo, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá de uma maneira. Qual a maneira do justo viver? Só na igreja? Na casa também é pela fé? No trabalho também é pela fé? E na criação de filhos? E no casamento? Se você escolher viver, presta atenção, aqui está a chave da pregação de hoje, livre de toda maldição. Se você escolher viver alguma área da sua vida que não for pela fé, você mesmo se coloca debaixo de maldição. Deus nunca envia maldição. Deus nunca envia maldição. A maldição nas Escrituras foi reservada para quem? Para o diabo e os seus anjos. Não é nem para o ímpio. É para o diabo e os seus anjos que foi reservado o inferno e o lago de fogo e enxofre. Se você lê em Apocalipse, é eles que vão inaugurá-lo. Só que tem um detalhe: alguns, infelizmente, querem seguir. Eles têm liberdade para seguir? Deus deu a eles liberdade para segui-los? Sim. Por isso que existe a pregação. Você prega e o outro se converte. Mas tem alguns que rejeitam, não é? Rejeitaram até a pregação do Filho de Deus, em carne e osso, o ungido. Lá em Lucas 19:44, diz que Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados a ti. Quantas vezes eu quis vos ajuntar como a galinha junta os seus pintinhos, mas não quiseste. Não quiseste. Então, bem-aventurados somos nós que estamos aqui querendo, amém? Deus não envia maldição, diga, Deus não envia maldição. Nunca, nunca envia maldição. Mas alguns querem seguir o maldito, que é Satanás, e o acusador, que é Satanás, e aquele que vai inaugurar o inferno, que é Satanás. Como que eles, ninguém levanta a mão, alguns levantam porque são satanistas mesmo, mas o ímpio não levanta a mão consciente falando assim: eu quero seguir o diabo. Não, mas tem uma coisa que ele faz consciente às vezes: ele rejeita o Filho de Deus, ele rejeita a pregação do Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a salvação está disponível para todos os homens, sim ou não? Mas todos querem? Não querem, todos não querem. E aqueles que não querem, Deus os amaldiçoa? Eles mesmos é que entram debaixo da maldição. Quem está me compreendendo? Por isso que todo crente é livre de toda maldição, porque a maldição não foi feita para os crentes, a maldição foi feita para o diabo e os seus anjos. Mas é possível que um crente sofra maldição? Sim ou não? Infelizmente. Quando é que um crente sofre maldição? Deus o envia a maldição? Pastores, por exemplo, pastores que não conhecem a graça, que vivem debaixo da lei, e você fica vendo aí na internet, lendo notícias de pastor suicidando, né? Aí você fala: ai meu Deus, por que está suicidando? Você não lê muitas notícias de padre suicidando, nem de pai de santo suicidando. Por que você lê notícias de pastor suicidando? Eu tenho um texto bíblico para responder essa pergunta. Você deveria também fazer perguntas e me mandar para mim no WhatsApp, me exercita.
a palavra. Faça isso para o meu próprio bem. Me exercita. Mas meditando nesse assunto, eu vou lá para Gálatas, capítulo 3. Deixa eu responder antes de continuar. É o mesmo capítulo aqui, Gálatas capítulo 3. Eu perguntei para você se você acredita que um crente pode ficar de maldição. Quem crê, diga amém. Amém. Por que você crê? Porque está escrito. Olha só. Olha o que diz aqui. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Não, eu vou para vou para o capítulo 1. É no capítulo 1 de Gálatas. E o versículo de número 6. Admira-me que estejais passando tão depressa, fala tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Outro evangelho, o qual não é outro, segundo alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho. Tem gente que perturba a sua fé. Como que ele perturba a sua fé? Colocando mistura. Ele fala: João Lima, o justo viverá pela mais alguma coisa? Mas aí você é tentado. Não, João, é o seguinte, isso funciona na igreja, mas na sua empresa você precisa de certas estratégias para prosperar. Precisa mesmo. Mas o dia que você ficar confiado nelas, você já sabe, né? O que aconteceu? O mesmo aconteceu com nós dois. Decaímos da graça e aí da quebradeira geral. Então, você fica confiado no financiamento do banco, você fica confiado na consultoria, você fica confiado nas suas. Não, porque eu tenho uma estrutura. A estrutura vira pó assim rapidinho, porque os impérios ruíram e eles eram poderosos. Nunca houve um império como o de Roma. Ele ruiu com a pregação do Evangelho. Amém. Então, como é que isso acontece? Acontece quando eu e você deixamos de viver pela fé. O justo viverá pela fé. Aí a mulher fala assim para o marido: não, olha, esse casamento, eu é que pago o preço, eu é que faço as coisas que casa, ela está decaindo da graça. Pastor, mas ela não deve ser uma ótima esposa? A graça te faz uma ótima esposa, mãe, um ótimo marido, um ótimo profissional, uma ótima ovelha. Porque na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10, o apóstolo Paulo diz: a graça que operou em mim não foi vã. Então significa que quando a graça opera, Geraldo, ela produz um resultado, não produz? Segundo a boca de uns falsos profetas, a graça produz passividade, a graça produz relaxo, a graça produz pecado. Pastor, você não pode pregar essa pregação porque os irmãos vão pecar mais. Não, não é a graça do Novo Testamento, porque a graça do Novo Testamento produz santidade, te dá vontade de buscar Deus, te dá vontade de congregar, te dá vontade de participar da célula, do discipulado, de ler a Bíblia, porque a graça operando, ela faz você trabalhar mais do que os demais. Os outros empresários acordam normalmente 7 horas, 5 horas você já está de pé. Sabe por quê? Porque você vai buscar as escrituras em primeiro lugar, você vai fazer seu devocional, depois você vai fazer talvez seu exercício físico. A hora que dá lá 8 horas, você já ganhou 3 na frente de todos os demais. E o apóstolo que experimentou mais graça de Deus no Novo Testamento foi o apóstolo Paulo. E o Espírito Santo autorizou ele a escrever: trabalhei mais do que os demais. Eita glória! E sabe quantos anos ele veio depois de Pedro? 30. O homem ganhou 30 anos na frente. Por quê? Porque teve revelação da graça de Deus. Ele era o mais novinho, ele nem se considerava, ser merecedor de estar ali. Então, amados, eu queria mostrar para você aqui. Vamos voltar para o texto de Gálatas capítulo 1. Seja anátema. Vou te mostrar a maldição no Novo Testamento para alguém que se desliga, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo, diga um anjo. Cuidado com essas coisas místicas, viu? Elas podem fascinar você. Cuidado com aqueles que contam experiências muito místicas, com o propósito de mudar o Evangelho, porque são realmente homens e mulheres poderosos em Deus, que têm experiências extraordinárias, que nós mortais aqui não temos. Mas às vezes você mortal está mais arraigado na palavra
do que os místicos. E aí às vezes os místicos pervertem o Evangelho, e aí eles vos fascinam. Mas isso é outra pregação. Qual o resultado? Se algum de nós, os apóstolos, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue um Evangelho que vai além do que temos pregado. Qual é o Evangelho que temos pregado? Digo, o Evangelho da graça, o Evangelho de Cristo. Se vá além disso, qual que é a conclusão de Paulo no texto? Seja, você sabe o que é anátema? Amaldiçoado. Então olha só, é possível que alguém, presta atenção que eu vou responder a pergunta do pastor que suicida. É possível que alguém, mesmo estando no Evangelho, pregando outro Evangelho, seja anátema? Sim. Por quê? Porque ele mesmo se coloca debaixo da maldição. Se alguém, João, estiver pregando a lei, ele não suporta o ministério, ele pede a morte. Moisés pediu a morte, Elias também pediu a morte. Ambos viviam lá debaixo da lei. Moisés falou: não dou conta, eu prefiro morrer. Esse é o resultado de alguém que vive nesse lugar que eu estou aqui, debaixo da lei. Ele prefere morrer. A conclusão dele é a morte. Mas alguém mandou essa maldição para ele? Não. Ele mesmo se cobra dioturnamente, ele mesmo se fadiga dioturnamente. Lutero teve essa experiência. Ele se autoflagelava, ele se sacrificava, porque ele achava que não era merecedor da graça de Deus. Ele tinha toda a razão, até que ele leu Romanos capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Fala, paz. Por que alguns tiram a sua própria vida? Não tem paz. Eles cobram de si o que já foi perdoado lá no Calvário, e eles querem um resultado e se avaliam pelo resultado. E aí às vezes até tem o resultado, sentem bem, mas quando não tem o resultado, sentem-se mal. E qual que é a conclusão? Não sou mais aceito por Deus. Sabe que você pode chegar a essa conclusão em todas as áreas da sua vida. Você pode chegar à conclusão, e o mundo te ajuda nisso: você não é uma boa mãe. E todas as matérias da revista, dos jornais, dos especialistas, você já viu alguma matéria para o pai se sentir em paz? Ele sempre é uma matéria para te colocar em falta com seus filhos. Você não é um pai presente, você é ausente, você é uma mãe retrógrada, você não investe tempo de qualidade. Ninguém precisa dizer essas coisas não, o próprio Satanás te acusa de dia e de noite. Mas eu quero alguém que traga boas novas, eu quero alguém que traga boas notícias, e só tem um lugar que você encontra nisso: é no Evangelho. É no Evangelho. Ele fala que você já foi enriquecido, você já foi suprido, você já foi abençoado. Então eu quero permanecer no Evangelho. Quantos querem permanecer comigo? Eu quero permanecer no Evangelho, eu não quero ficar debaixo de maldição. Então, diga, só tem dois princípios de vida. Diga, dois princípios de vida, que é a graça e a lei. Se você quer viver pela graça, qual é a maneira de viver pela graça? Diga, pela fé. Aplica a fé em todas as áreas da sua vida. Pastor, como que eu avalio isso? Então eu vou te ensinar, presta atenção. Se ao fazer algo não te exige fé, não é para você. Não é para você. Olha como que você tem que aprender a identificar a justiça própria. Como que você identifica a justiça própria? O contrário do favor. Favor sempre vem embasado por fé. Então, ao relacionar com o irmão, não te exige fé, não está debaixo do favor. Então eu vou explicar. Eu vou conversar com o pastor Bruno. Eu preciso, é só uma ilustração, eu preciso exortá-lo em algo que ele está fazendo em relação ao ministério. Se eu chego na postura de que sei, já tem experiência de 20 anos, eu tenho certeza que ele vai me ouvir e que está tudo resolvido, eu estou aplicando fé? Eu preciso fazer, aí eu nem oro. Quando eu não aplico fé, eu não dependo de Deus, eu não preciso orar. Mas se há um pouco de fé envolvido, Senhor,
Vou conversar com o teu servo amanhã. Então, conceda graça nessa conversa. Pronto. Já demonstrou em qual princípio está operando, compreendeu? As irmãs vão conversar com os vossos maridos. Não, já estou resolvida, já estou armada aqui, já sei o que eu vou fazer, já sei, vou falar um tanto para ele. Não está no princípio da graça, do favor imerecido. Está no princípio da lei. E quem está no princípio da lei, condena, julga e já mata. É isso que a lei faz. Mas se uma irmã vai conversar com o marido no princípio da graça, diga, no princípio da graça. O que ela faz antes? Consulta o Senhor. Aí pronto, ela já demonstrou qual o princípio que ela está. Senhor, estou querendo conversar com meu marido, mas eu preciso do seu favor. O coração desse homem está nas mãos do Senhor. E eu preciso que o Senhor me dê graça ao falar. Alguém está entendendo o princípio? Dá para você aplicar em todas as áreas da sua vida? Vai fazer um concurso, vai fazer uma entrevista de trabalho. Não, já olha meu currículo em relação aos demais. Olha a minha experiência profissional. Não, a vaga já é minha. Pronto. Ele vai lá fazer a vaga e para o bem dele, quebra a cara. Para que ele volte a depender de Deus. Aí nisso Deus é mau? Não. Nisso Deus colocou alguém debaixo de maldição? Jamais. A maldição pertence ao diabo. Diga, a maldição pertence ao diabo e aos seus anjos. Agora, nós não queremos ir para lá e nem queremos estar junto com esse pessoal. Nós queremos estar debaixo da graça de Deus. Então, essa maneira de viver só produz dois resultados. Agora, se vivemos debaixo da lei, nós nos colocamos debaixo de maldição. Eu quero terminar com o capítulo 3 e o versículo 10 agora de Gálatas. Capítulo 3 e o versículo 10. Vou usar mais dois versículos, capítulo 3 e 10 de Gálatas. Todos quantos são das obras da lei, como é que eles estão? Todos. Pode incluir um pastor? Alô? Todos podem incluir um novo convertido? Pode. Todos. Quantos, pois, são das obras da lei? As obras da lei são conhecidas. Elas começam sempre com eu. Sempre começa com eu. Eu posso, eu consigo, eu faço, eu aconteço, eu realizo, eu tenho experiência. Eu e o eu no centro. São as obras da lei. Você quer conhecer as obras da graça? Tudo começa com Ele. Ele, Cristo. Cristo faz, Cristo realizou, Cristo operou, Cristo fará, Cristo realizará. As obras da lei são conhecidas, elas são da carne. E a carne sempre levanta o eu. Mas o Espírito sempre levanta Ele, Cristo. Aleluia. Isso é muito poderoso. Então, quando eu e você nos colocamos debaixo, todos, sem exceção, eu, o pastor Aloísio, todos, pois que são das obras da lei, que não querem viver pela graça de Deus, escolhendo o merecimento, escolhendo aquilo que não é da fé. Como é que eles estão, irmão? Diga, estão. Eu pergunto para você, estavam? Estarão? Fala comigo, estão. Então é possível que um crente viva debaixo de maldição? Infelizmente sim. E que a casa dele seja destruída? Infelizmente sim. Que o casamento dele acabe? Infelizmente sim. Que os filhos se desviem? Olha, talvez no domingo que vem vou ministrar as consequências de viver debaixo da lei. Olha, é horrível. Elas começam lá em Deuteronômio 28. É uma lista horrorosa de coisas horríveis. Mas, porque está escrito, maldito é todo aquele, diga todo aquele, que não permanece. Olha a palavra bíblica, é maravilhoso. Fala permanecer. Permanecer é o seguinte, permanece aqui, pastor, na plataforma. Eu posso descer? Sim ou não? Posso. Mas eu posso voltar? Então alguém, copia isso, alguém que se desligou da graça, pode voltar para a graça agora? Alguém que se desligou do favor, pode voltar para o favor agora? Esse aqui que vos fala já experimentou as duas faces da moeda. Já desliguei do favor e agora voltei para o favor. Aleluia. Como que você voltou para o favor? Com o rosto desvendado.
reconhecendo a justiça própria que procede da carne. E aí, quando você reconhece a justiça própria, reconhece que não merecia, que não consegue, que não dá conta, você clama por um Salvador, mas clama rápido. Clama rápido, clama hoje. Volta hoje. Se você se desligou, volta hoje. Só que isso tem relação com pessoas. Às vezes você pensa que só tem relação com Deus. Diga, o favor está ligado diretamente a pessoas. Capítulo 3 da primeira carta de Pedro, versículo 7. Maridos, vivei a vida comum do lar, com discernimento. E o final é assim: para que não se interrompam as vossas. Que coisa, hein? Então, o seu favor, marido, está ligado a uma pessoa. Se você não tratar bem esta pessoa, você desliga do favor. E nem as suas orações são ouvidas diante de Deus. Jesus Cristo toma conta de nós, os maridos. Não, mas eu estou exagerando o texto ou está claro para você? Estou forçando o texto ou está claro para você? E não é no Velho Testamento, Enéas, é no Novo. Ô pastor, ai meu Deus, e agora? Volta por favor, irmão, aleluia, aleluia, volta por favor. Chega em casa hoje, pede perdão, como presente, faz o que precisar, mas volta por favor, fala por favor. Olha, tem uma frase mágica, eu já falei para a Janaína escrever esse livro, chama Me Perdoa, vírgula, eu errei. Essa frase, ela é frase de restauração, é frase de voltar por favor. Ela é uma chave da graça para mulheres. Porque mulheres não querem coisas, mulheres querem palavras. Homens é que querem coisas, mas mulheres querem palavras. E quando você, mas não é vida conjugal aqui hoje não, aleluia. É graça e lei. Pastor, mas lá em casa eu sou a graça, ela é a lei. Tem que haver, nesse caso, aí essa mistura tem que acabar. Todos nós temos que estar debaixo da graça. Agora vai comigo para Gálatas capítulo 5 e versículo 4. E aí eu quero chamar o meu tangedor aqui, aleluia, o Fabrício. Então, olha só, Gálatas 5, 4. Daqui a pouco já vai estar projetado aqui na nossa TV, amém? Amém. Então, de Cristo vos, tem alguém comigo? De Cristo vos, quem que desligou quem? A Bíblia é maravilhosa, né? Por que não está escrito Cristo te desligou? Ou de Cristo fosse, vos, é reflexivo, é você que desligou. É você que desligou. Então, eu estou aqui com essa caixa ligada ao plug, à tomada. Então, eu venho aqui e tiro. Ninguém tirou. Na verdade, Cristo já preparou todas as coisas para que você viva debaixo do favor. A obra está consumada, terminada. Tem energia disponível, está fluindo a rede, está tudo preparado. Mas alguém foi lá e desligou. Aí você fala, foi o diabo que desligou. Ele não tem esse poder. Ele não pode interromper essa energia. Alguém desligou. Foi meu filho que me tirou da unção. Foi minha mulher que me... Não tem esse poder. Ninguém tem esse poder a não ser vos, ou você. De Cristo vos desligaste. Fazendo o quê? Olha aqui como é que é incrível. É o pecado que te desliga do favor? Não. Por que o pecado, Paulo, não tem poder mais de desligar você do favor? Alguns creem que o pecado tem esse poder, por isso eles acreditam que perde a salvação. Então, exatamente. Então, por que o pecado não tem mais este poder? Porque lá na cruz, os seus pecados já foram vencidos, perdoados, consumados. Alguém já leu que o pecado não tem domínio sobre vós? Porque não estás debaixo da lei, e sim da graça. Então, o que pode desligar? A justiça própria. Quando você começa as frases com eu, e não com ele, você está próximo de puxar a tomada. Eu vou prosperar, eu vou trabalhar, eu vou multiplicar, eu vou fazer essa igreja crescer. Enquanto você usar o eu,
para o seu próprio bem, não pode prosperar. Para o seu próprio bem, não pode multiplicar. Não pode ser um profissional bem-sucedido, um pastor bem-sucedido. Por quê? Olha a conclusão. O dia que esse sucesso chegar, Jéssica, a glória é de quem? De quem fez, não é? Entendeu por que não pode ser você? Para o seu próprio bem? Porque no dia da glória e de cantarem a vitória, vai ser para quem? Para quem fez todo o trabalho. E é somente dele todo o trabalho. De Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaístes. Eu preciso pregar esse negócio dos dois lados da moeda. Porque enquanto você conhece só um, a sua experiência é frágil. Ela é limitada. O apóstolo Paulo, que é o homem que experimentou muita graça, muito favor de Deus, ele fala o seguinte: não me moleste, eu tenho meu corpo as marcas de Cristo. Para ter as marcas, tem que ter experimentado os dois lados: glória, triunfo, mas também derrota e vergonha. Ser aprisionado, ser contado entre os patifes, ser condenado à prisão, é muita vergonha. Então todos os apóstolos, todos, começando de Cristo, experimentaram glória, mas também muita derrota. Experimentaram provisão, mas também, como diz o apóstolo, aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Sei ter falta, mas também abundância. Aí ele conclui: tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus! Não é maravilhoso? Tudo posso tem que passar pelos dois lados da moeda. Se não é o seu caso, não procure o outro lado, não precisa procurar. Ele vem até você. E no dia que ele chegar, lembre-se: Cristo permanece com você, se você permanecer no favor. Então, nesse princípio de tarde, eu queria, junto com você, invocar o nome do Senhor, para sermos livres de toda maldição. Porque o véu precisa cair. Às vezes, eu e você estamos na justiça própria em uma área da nossa vida, mas não em outra. Porque em outra você foi esclarecido. Aí você já foi quebrantado naquela área, não é tão duro assim com os demais. Você não precisa ficar doente para ser compassivo com o doente. Você não precisa ficar pobre para ser compassivo com o pobre. Por isso Jesus fala: dá todo o que te pede. Você não sabe a história dele? Não é verdade? Dá o que te pede. Se manda você andar uma milha, anda duas. Você não sabe a história dele. Você talvez não ouviu a outra face da moeda. Mas nós estamos aqui para contar para eles uma história. É a história das boas novas. É a história que, se você está vivendo algum momento de desfavor, você pode voltar para o favor. Alinhou, prosperou. Alinha então hoje seu coração. Alinha hoje com sua esposa, com seus filhos, filhos com pais, pais com filhos, ovelhas com os pastores. Alinha, porque quando você alinha, Cristo já está querendo te abençoar há muito tempo. E aí eu creio que há favor acumulado para ser liberado sobre nós. Vamos orar nessa direção? Fique de pé onde você está. Vamos aqui cantar um cântico e vamos orar. Eu quero dar um tempo. Ainda temos alguns minutos para encerrar a nossa reunião. E eu queria dar a você tempo para você orar e ministrar ao Senhor. Você pode andar pelo salão, você pode se ajoelhar, mas essa palavra, ela pede um apelo. Qual apelo? Cristo vos resgatou da maldição da lei. Se Ele resgatou, não precisa viver mais. Não precisa viver mais em nenhuma área da sua vida. Vamos ministrar ao Senhor.
és bem-vindo. Espírito Santo. Casa é sua, pode entrar, esvazie-te. Não, chega não, aqui precisa do atenção da máquina. Vai ser a próxima. Esvazie-te. Lá fora, tem um não, só desce a escada. Só teu vento como teu trono vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Pessoal, vamos cantar isso aí. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, vem neste lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua, nós deixamos ela. Jesus, Ei, labalabá. apareça, que o meu nome cresça, vem neste lugar, e enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Aleluia. Continua ministrando ao Senhor. O Espírito Santo quer levar essa mensagem mais profunda ao seu coração. Espírito Santo, nós declaramos nessa tarde que esta casa que é a nossa vida, Senhor, Pai, ela é o lugar da tua habitação, da tua glória. E nós profetizamos, somos livres de toda maldição. Se há alguma área, Senhor, da minha vida, da vida dos meus irmãos, que está debaixo da lei, esclareça-nos hoje em nome de Jesus. Livra-nos, Senhor, da justiça própria, do merecimento. Abra os nossos olhos para ver e reconhecer o favor de Deus nessa tarde, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, como igreja, nós declaramos, já somos abençoados, somos favorecidos, e nós rejeitamos toda lei, toda maldição,
todo o merecimento e confiamos plenamente, unicamente na graça de Cristo. Em nome de Jesus, aleluia, 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 aleluia. Que Ele cresça, enche esse lugar. Que você tenha uma semana cheia da glória, da vitória do Senhor Jesus. Abraça 2 ou 3 irmãos, fala para ele: você é livre de toda maldição. Espero você, 18h30, em um dos nossos prédios aqui na região metropolitana. Aleluia! Oh, aleluia! Verdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de